Salve, salve, meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazar quem vos fala. Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo trago as operações que realizei no dia de hoje, 19/10 de 2022. Bora lá ver as operações junto com as cagadinhas que cometi no dia de hoje, mais tranquilo. Precisamos aí acertar a forma de operar, preciso fazer alguns testes aí e voltar a pensar como eu pensava antes, né? Então, bora lá pro que aconteceu aí. Antes de mais nada, pedir gentilmente que se inscrevam, compartilhem o conteúdo com quem acredita que possa tirar proveito e deixe o like, pois ajuda bastante. Dizer que o intuito aqui é trazer de forma transparente os resultados que eu obtenho aí, mostrando a dura realidade de um trader iniciante, né? E não é fácil, para quem acompanha há mais tempo sabe que eu operava com setup que eu tinha desenvolvido aí uma regra de coloração no mini índice. Foi lucrativo durante um bom tempo, porém nos últimos meses deu umas pancadas, então preferi dar uma segurada, respirar novos ares, né? Tentar ver outras formas. Mas não é fácil, precisa de muita dedicação, empenho, estudo. E com certeza vou chegar na consistência, né? Voltar a ter essa consistência no longo prazo. Mas não é fácil, né? Então, sempre tive a ideia de limitar o número de operações, trabalhar com risco-retorno maior, né? Para que um take pague já mais do que um stop. E eu preciso só alinhavar essas coisas aí, né? E quanto mais eu filtro, pior fica a impressão que dá, né? Deixando bem claro, né? O que eu faço aqui não é ensinar nada, é apenas compartilhar a minha verdade, a forma como eu enxergo o mercado. Sempre deixando claro que eu sou um trader iniciante e eu estou nos meus estudos aí na busca. Beleza? Mesmo sendo iniciante, algumas certezas, algumas coisas que eu já aprendi, eu posso falar, compartilhar aqui, que day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco, portanto cuidado, muito, mas muito cuidado, só coloque nesse mercado dinheiro que você possa perder. Se você não tiver dinheiro infinito, fuja de operações com reversões infinitas ou preço médio infinito, principalmente quando usa martingale, pois você vai se arrombar, né? Porque na maioria das vezes ele dá certo, porém o dia que dá errado ele dá muito errado, ele acaba com tudo. Então, vamos deixar o vídeo bem curtinho. Fiz algumas cagadas, porém só para questão de teste. Iniciei o dia com a ideia de seguir os estudos, como eu mencionei ontem, né? Que é o artigo lá do professor Livre. Falei, não, vou seguir essa ideia do stop de 3 pontos, que é um stop na tampa ali, e um alvo de 6, como eu estou com 2 contratos, esticando 1. Mas eu não sei se isso ia dar certo. Aí que eu fiz, falei, não, vou manter o que eu vim operando nesse mês aí, que é o stop maior. E o que eu percebi? Se eu tivesse mantido o stop menor, o lucro seria diferente, porque quando ele veio e estopou os 3, 6 pontos, né? Teria sido indiferente, porque hoje quando deu o take ele não voltou nem os 3, e quando foi para estopar, né, ele veio e estopou, se fosse 3 ou 6 ele pegou mesmo. Então, estou acertando aí esta forma de operar. Vamos ver, dependendo do resultado desse mês, tem que dar mais um passo atrás ainda, diminuir, trabalhar só com um contrato, tentando trabalhar desta forma, exatamente como ele mostra no estudo, lá 3 para 6, né? E vamos ver o que vai dar. O importante é que a gente tenha disciplina para não colocar todas as fichas em risco, né? Da forma como ele fala, qual que é a ideia? Você encerrar o dia apenas com 9, operando das 9 ao meio-dia, os sinais na média de 21. Você vai encerrar o dia ou com menos 90 pontos ou com mais 120. Né? Então você vai buscar suas operações, ou seja, 3 stops encerra, 2 takes encerra. 2 stops você busca, se você já pega um take você zera. Então vocês trabalhando com risco retorno maior é mais interessante, né? E é o que eu vou tentar fazer e buscar nesses estudos aí, beleza? Então, sem mais falatório, que agora eu também tenho que falar um pouco mais para não ficar tão curto o vídeo. O mercado iniciou aí hoje com
esse gap de alta. Então o mercado iniciou aqui com esse gap de alta. Quem acompanha sabe, eu estou aguardando o início do mercado, pelo menos os 5 ou 6 primeiros minutos. Então essa operação aqui da reversão deu uma entrada aqui, eu não fiz, aguardei. Ver essa outra aqui, não fiz, aguardei. Essas duas teria dado o take, né? Então quanto mais eu filtro, pior fica, né? Você fala, não, vou aguardar. Aí você não entra nessa logo do início para não tomar o stop. E essa ficou longe aí de. E essa porra desse mercado do caralho fica andando bem na hora que eu tô estressado. Estressado porque o negócio não. O mercado anda bem na hora que eu vou desenhar aqui. Então, não fiz essa entrada. E aqui teria buscado, ó, ficando a 2 ticks, é um ponto do stop. Não, nem teria. Se tivesse entrado na primeira, teria ficado um tick. Se tivesse entrado aqui na segunda, teria buscado lá. Não os 12, porque ele teria tirado ali na proteção segundo o contrato. Mas enfim, o se no mercado não existe. É apenas para questão de estudo aqui. Então o mercado abriu, aguardei. A partir do momento que ele começa a desenhar essas linhas aqui, né? Ó, 31 pontos desse topo. E 31 pontos desse fundo, essas linhas aqui. Então o que eu faço? Não tem nada demais aqui, mas essa linha aqui, ele identifica dentro dos primeiros 5 minutos o último topo e o último fundo aqui no 3R. Aí ele traça a partir daqui do topo o fundo aqui, né? Que eu pego lá no True Range, que estava dando hoje 31 pontos, que é o movimento médio em pontos por hora dos últimos 10 dias. E do último fundo detectado, ele joga para cima aí. Uma programaçãozinha simples lá aqui no Profit. Então, deste fundo, ele traça o True Range para cá e do topo para cá. Essa linha do meio aqui, azul, eu pego topo mais fundo, divido por 2, ou seja, o meio. Então ele traça aqui. Percebam que é regiões que ele enrosca, né? Vocês vão ver que eu vacilei hoje porque eu operei contra essas regiões. Eu sempre falo, não opere contra essas regiões. Mas eu falei, não, eu preciso testar porque tem dia que passa aqui na manteiga, né? Mas enrosca. Então, se eu detectei isso, só posso entrar contra essas linhas se tiver margem para pelo menos 6 pontos, né? Senão a probabilidade de lascar é grande. Então estamos estudando aí. Se quiser, logo logo a gente vai ter um operacional mais interessante aí, que dê mais lucro do que prejuízo, mas faz parte do processo. Então, após traçar essas linhas, o mercado ele veio. Quando eu falar em tendência aqui, estou falando em tendência do R3, tá? Da micro tendência, né? Porque podem perceber que o mercado está consolidado, né? Dentro desse período curto aqui. Então, nessa micro tendência, quando ele veio, qual que é a ideia? Quando ele violar e testar a média de 21, que nem aconteceu aqui, né? Forma-se candle, ele pinta de verde, nada demais essa regra. Quando ele detectar que o candle anterior não está fora da média de 21 e fecha acima, o próximo volta e fecha acima da inversão, ele pinta de verde. Então aqui seria uma compra e o stop de 3 pontos. O que eu fiz aqui? Eu entrei com o stop de 3 pontos da minha ordem, eu falei, não, vou operar como eu estava fazendo antes. Puxar para 6 pontos. Então aqui puxei, ele veio e estopou aqui. Então aqui já 6 pontos. Quando ele voltar para estopar, ele vai estopar. Então o stopinho curto aqui eu acho que vai ser interessante sim no longo prazo. Porque quando ele pegar para ir a favor, ele vai. Ele não vai dar essa arrebentada aqui, né? Não adianta a gente trabalhar com stop longo esperando que ele volte. Aí a gente começa a contar muito com a sorte, né? Mas enfim. Então aqui foi o primeiro stop. 6 pontos com 2 contratos. Aí o mercado
deu essa enroscada, cruzando para cima e para baixo. Quando ele veio nessa região, perdendo esses topos e ainda dentro de uma tendência, sempre lembrando, né, da micro tendência aqui de alta, que ele voltou, deu essa inversão testando a média de 21, mais uma vez fiz a compra. Olha que filha da puta do mercado dessa tela. Puta que pariu, mano. Eu sou burro mesmo, hein? Caralho. Então aqui quando ele veio aqui, manteve a tendência. Veio aqui sem renovar esses fundos, bem longe. Testou a média de 21. Compra aqui o stop 3 pontos. Mais uma vez que eu fiz não, 3 pontos a curto. Puxei para 6, ele veio e estopou sem dó nem piedade. Então aí tinha tomado aí já 12 pontos de stop. Né? Eu falei, bom, já, a gente sempre vai arrumando desculpa para fazer cagada, né? Bom, já que eu estou puxando com 6 pontos, eu vou fazer o esquema aí das 3 entradas. Enfim, aí o mercado veio. Quando ele inverteu aqui, acreditei que pudesse estar invertendo aqui, né? Porque por causa dessa região, mesmo não tendo perdendo, vez que aqui não tinha perdido e me lascou, né? Então, quando ele saiu desta região aqui, cruzou, testou média de 21, invertendo para baixo, fiz a venda aqui, stop de 3 pontos. Dessa vez eu falei, vou deixar os 3 pontos, que se estopar eu vou assumir esses 15 pontos de stop e para o dia. O mercado veio, pegou o primeiro alvo aqui de 6 pontos, o segundo estava com 12. Ele veio, avançou, voltou e tirou na proteção, né? Depois eu até mostro a ordem oco, como eu estou utilizando o esquema de proteção. Então ele tirou 6 pontos, depois ele tirou o segundo contato com 5,5. Então é outra coisa que tem que ver, né? Se não vale a pena já fazer de forma a pegar só os 6 pontos e vazar, né? Depois, deveria ter encerrado o dia, né? Dentro das 3 operações. Falei, não, vou buscar mais operações, fazer alguns testes. E o que fiz? Fiz o teste na tela. O pessoal fala, você é louco? Não, não é loucura, que você precisa testar. Por isso que hoje eu tô puto, né? Porque ninguém gosta de perder. Mas não tô puto por ter saído do operacional, porque eu precisava fazer alguns testes. E quando você vai no backtest, tudo é lindo. Você acerta tudo, não erra nada. Porque não tem emoção, você entra lá e foda-se. Então você tem que testar, infelizmente ou felizmente, na conta real. Quando ele inverteu aqui de novo, né, mercado veio aqui. Quando ele inverteu aqui, fiz a venda. Já não me atentando, porque os 6 pontos estaria abaixo dessa minha linha média do primeiro topo e fundo. Fiz a venda aqui, stop de 3 pontos. O mercado veio, acionou a proteção, voltou e tirou no 0 a 0. Né? Inverteu aqui em cima de novo, falei, vou entrar. Fiz a entrada. Stop de 3 pontos. Não acionou a proteção, veio e estopou. Falei, puta que pariu, né? Falei, mas vou continuar testando, porque tem hora que rompe essa porcaria aí. Veio aqui. Nessa região fiz mais uma entrada. Ele veio, enroscou aqui de novo. Veio, inverteu. Falei, agora vai. Desceu, não o suficiente para acionar a produção por pouco. Voltou, estopou aqui com os 3 pontos. Aí eu falei, não, agora eu vou encerrar o dia, né? Vez que eu também já passei muito do meu stop, né? Que teria que ter ficado aí em 6. Pera aí, deixa eu ver. Vezes 2. Então o meu stop máximo, né, com 3 stops a 3 seria R$360, né? Que seria os
18 pontos com 2 contratos. Mas enfim, falei, não, vou parar por aqui para deixar a margem para ir testando mais para frente aí. E depois que eu fiz as operações, né, não deu mais nenhuma entrada. Né? Então depois dessa daqui não teve mais nenhum sinal. Só ficou aqui zigue-zagueando. E até o momento nada de sinal. Então, finalizando o dia com um saldo negativo hoje de R$ 255. Com 2 contratos, 12,75 pontos. Então, como eu falei nos outros vídeos, né, como diz Darwin, não é o mais forte que vai sobreviver, é o que tiver melhor a capacidade de adaptação. Então a gente tem que absorver as pancadas, absorver as críticas e correr atrás, né? Não tem o que fazer. E como diz o Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então amanhã eu vou iniciar esse teste com esse stopzinho bem curto. E vamos ver. Outra dificuldade no dia de hoje, né, que eu vi lá no investing.com, que teria a notícia às 9h30, né, 3 estrelas. Tem dia que sai essas notícias, dá às 9h30, o mercado fica louco, sobe, desce, sobe. E agora tem dia que acontece que nem hoje, você fica esperando com receio de operar na região e nada acontece, né? Então, eu dei uma depois dessa primeira entrada, falei, vou dar uma segurada, apesar que também não deu mais nenhum sinal, mas eu tinha dado uma segurada aqui às 9h30, acho que era mais ou menos nesse pedaço aqui. Saiu a notícia lá e o mercado nada mudou, continuou nesse lenga-lenga. Talvez também um dos erros, né, pode ter sido tentar resolver tudo aí na primeira hora, poderia ter aguardado um pouco mais, mas também não teria resolvido, porque o mercado aí está nessa lentidão no dia de hoje. Mas enfim, então vamos mudar, tentar buscar aí esse stopzinho curto. Então, como que eu vou deixar aqui? Vou mostrar aqui rapidinho a ordem oco para o 5R. Então eu vou buscar aqui seis pontos. Segundo contrato vou continuar com 12 para tentar buscar esses alvos. O stop de 3 pontos, ou seja, 6 ticks, certo? E a proteção aqui eu estou dando a 5R. Deixa eu ver aqui, mostrar como que funciona. Isso daqui tem no Profit Pro, tá? Então, ticks, avançou 10 ticks, ou seja, 5 pontos. Né? O dólar se movimenta, cada tick equivale a meio ponto. Ou seja, 5 pontos, 10 ticks. Então andou lá 5 pontos, ficou 1 ponto de pegar o meu primeiro alvo. Eu trago para o 0 a 0. Já para proteger, né? Evitar que ele volte e tome 3 pontos meu. A partir de aí, andou mais um tique, ou seja, 5 pontos e meio, ficou a 1 tique de pegar meu primeiro alvo. Eu trago o meu stop gain para 6 ticks do meu preço, ou seja, 3 pontos. E a partir daí, a cada 3 pontos que ele andar, ele vai baixando a proteção. Por que o treino stop, né? Porque quando eu entro numa... Deixa eu dar um aqui para salvar. Então, como que funciona aqui na prática? Então, entrou aqui, ó. Stop aqui. Né? A entrada foi aqui e o stop aqui. Colocar vermelho aqui. Fúcsia, deixa fúcsia. Então, entrou aqui. Cada box aqui equivale a 1 ponto, né? Que é o 3R, que são 2 ticks mais um tick da inversão. Então eu entrei aqui. Quando ele andar 1,
2, 3, 4, 5 pontos. Né? Aqui ele pegou um pouco abaixo. Então vai lá, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ele vai trazer aqui um tique, ou seja, meio ponto abaixo de onde foi a entrada. Quando ele avançar aqui mais um tique, ou seja, 11 pontos, ele vai manter a 3 pontos do preço. Então quando ele avança mais meio, ele vai ficar aqui, ó. Porque cada box 2 ticks e mais a inversão, então cada box tem um ponto. Então ele vai ficar a 3 pontos. Então quando ele chegou aqui, ele já pega o meu primeiro alvo e o segundo contrato ele já protege com 1, 2, 3 pontos e meio praticamente aqui, né? E aí a cada 3 box, 1, 2, 3 que descer, ele desce aqui também. 1, 2, 3. Não atingiu os 12 pontos. O mercado voltou e tirou na produção com 5 pontos e meio. Acho que ficou claro. Se não ficou tão claro, vocês me perdoam. Assiste 2 vezes com boa intenção que dá para entender como que funciona o break-even lá e o trailing stop. E por que essa proteção? Para poder tentar garantir o máximo de pontos e não deixar voltar na cara. E eu estico o segundo alvo. O dia que ele esticar numa pernada só direto, ele vai lá e pega os 12 pontos. Senão ele vai sempre protegendo até voltar e tirar no stop gain. Então tem dia que ele vai tirar mais curto, tem dia que ele tira mais longe. E aí é questão de avaliar se vale a pena alongar ou sempre sair com 6 pontos e já pôr no bolso. Tranquilo? É isso aí. Vou ficando por aqui. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Espero que com um resultado diferente, porque mais um mês aí, filha da puta. Né? Tava acostumado lá no índice, no longo prazo ser lucrativo, depois, esses últimos meses, os resultados estranhos aí, com a volatilidade, esses movimentos amplos do índice, me fizeram mudar um pouco a ideia. E agora estamos na sofrência. Mas faz parte do show. Né? O importante é que você não aporte todo o seu dinheiro no day trade, porque a probabilidade de você perder é grande. É pequena parte do seu capital que vem para o day trade, o resto você tem que diversificar, renda fixa, fundos, ações, sei lá. Aí fica a critério de cada um, né? Mas a única certeza que eu tenho é que o mínimo possível você tem que pôr no day trade, né? Do seu capital. Seu lucro sempre será proporcional ao seu risco e ao tamanho do seu capital. Então não vem esperando que você vai ficar milionário operando aí com 1, 2 contratos, que não vai dar certo. Nem pense em ficar rico operando day trade, né? Porque isso daí você tem uma grande chance de alavancar, mas você vai precisar tomar muito risco. Então é pequena parte do capital aqui. Se você conseguir alavancar, muito bem. Aí o lucro você pega e tira para outro lugar. Mas viver do day trade é bem arriscado. Porque você vive sob o fio da navalha todos os dias. Né? Eu fazia um ano aí que não pegava uma sequência negativa. Ainda no ano estamos positivo. Mas a curva de capital está estranha. E pior que para baixo. Mas faz parte, né? Beleza? Se Deus quiser, então amanhã estarei de volta. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.